Olá pessoal, meu nome é Nelson, eu sou responsável técnico pela empresa Metrópole Soluções Técnicas. Esse é o terceiro vídeo de uma série que nós estamos fazendo a respeito do acompanhamento semanal do edifício Marina Grande. Se você por acaso caiu de paraquedas nesse terceiro vídeo, dá uma olhada aí na playlist e veja como tudo isso começou. Bora pro vídeo. Olá pessoal, primeiro esclarecendo aí que nós juntamos esse vídeo a semana 3 e 4. A semana 3 não teve assim nada de tão diferente, então o vídeo ficaria muito curtinho e não seria tão interessante. Então a gente resolveu juntar a semana 3 e 4, tá? Então vamos iniciar aí pelo serviço que foi feito na semana 3. E quando nós paramos lá no vídeo da semana 2, a gente já tinha terminado essa parte do muro, faltava só um trecho aqui bem pequeno. E aí nós nos deparamos com isso aqui, que é um baldrame, o muro do prédio vizinho. Ele tem um baldrame bem largo aqui, ó, recuado. Aqui passava o muro do prédio que a gente demoliu e tem esse baldrame que sustenta o muro do prédio vizinho, que nós estamos usando agora. Então isso aqui a gente não vai poder mexer. E aí a gente resolveu fazer um degrau com esse baldrame. A gente começou a remover aqui parte daquele muro que tinha ficado. No vídeo anterior a gente tinha comentado que ia deixar essa parte do muro aqui para usar esse entulho para o piso, tá? Mas como a gente já arrumou uma outra fonte, né, de entulho, que vai ser a mureta, que vai ser retirada lá do corredor, então a gente optou por remover também essa parte aqui, porque assim a gente adianta mais o trabalho e também já pode começar a retirada desse entulho. Para isso, nós vamos fazer um corte aqui, ó. Então nós vamos cortar primeiro com um martelete pequeno esse pedaço aqui para destacar esse muro, para que a gente possa fazer a demolição dele sem afetar essa parte aqui. Nós vamos acabar deixando só essa parte, porque essa parte aqui é onde está fixado o batente aqui do portão. Então a gente não poderia remover isso aqui agora. A gente só vai poder remover essa parte aqui. Eu já entrei em contato com o síndico, já pedi para ele providenciar, que ele entre em contato lá, faça a cotação com algum serralheiro, para que o serralheiro possa fazer uma adaptação nessa parte do batente, para que ela não seja fixada aqui, e sim no muro lateral. E aí a gente vai poder fazer essa demolição, tá ok? Bom, agora que nessa semana, na terça-feira, nós conseguimos finalmente arrumar um ajudante, então o meu pedreiro pôde realmente voltar para a função dele, que até então ele estava trabalhando na parte da demolição. Agora que nós já estamos com 2 funcionários, já estamos com um ajudante, um dos funcionários está fazendo essa parte da demolição do muro lá da frente, quebrando também as estruturas e removendo o entulho para caçamba, já jogando os entulhos fora. O pedreiro pôde realmente se dedicar. Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer nesse acabamento do muro é que a gente resolveu fazer uma pingadeira para esse muro, porque aqui é um paredão bem alto, que é a parede do muro do prédio vizinho. Então, se a gente simplesmente enchesse essa parede aqui fazendo um reboco, como está aqui, esse reboco chapiscado, toda essa sujeira que se acumula aqui na parede, em dia de chuva, ela ia acabar escorrendo e manchando todo o muro aqui. E a gente não quer que isso aconteça. Então, para isso, a gente chegou nessa solução. Nós colocamos aqui um sarrafo de 10 e nós fizemos uma inclinação aqui nesse sarrafo. Então, o meu pedreiro vai encher toda essa parte aqui com a massa, nivelando com a parede que vem daqui de cima. Como vocês podem ver aqui, ó, né? A madeira toda ela são 3 metros, que vai ter que fazer a cada 3 metros. E no término, quando esse reboco aqui estiver pronto, vai ter essa inclinação. Ou seja, a parede segue até aqui, e essa água não vai cair no muro, porque o reboco que vai ter aqui embaixo vai ficar recuado, né, junto aqui aonde está essa parede de blocos. Então com isso a gente vai fazer com que quando a chuva caia, que ela molha aqui a parede, ela escorra, vai chegar nessa ponta e ela vai cair no chão em vez de escorrer toda a sujeira aqui pelo muro. Então, para que fique mais claro, né, o que a gente fez. Então, nós pegamos um pedaço de caibra aqui,
pegamos um sarrafo de 10 e para fazer com que essa inclinação ela fique sempre igual, nós pegamos um outro pedacinho de sarrafo e prendemos aqui na ponta. Com isso a gente conseguiu uma inclinação que ela vai ficar constante. Aqui o sarrafo, nós pregamos o sarrafo no caibro e depois esse sarrafo de 10 a gente pregou naqueles pedacinhos. E aí a gente conseguiu uma inclinação que vai ser sempre constante de uma forma bem simples. Outro serviço que nós também iniciamos na terceira semana foi a remoção do revestimento aqui dos pilares que a gente vai ter a recuperação. Como eu falei, a gente sempre deixa duas frentes de trabalho, né? E no dia anterior, o tempo estava chuvoso, pode ver que nesse dia aqui também estava bem nublado, mas no dia anterior acabou chovendo um pouco, então como eles não podiam mexer lá no muro, eles já sabiam, né, que tinha essa frente para ser aberta, nesses casos dia de chuva. Nós já iniciamos aí a remoção do revestimento, que nós vamos ter que fazer um trabalho aqui de recuperação e de reforço desse pilar. Pode ver aqui, ó, ele já tem alguns pontos onde a ferragem desagregou o concreto, aqui também tem outro, aqui também tem outro, então nós vamos fazer uma recuperação e reforço. E aqui estão as pastilhas, que como eu falei, a gente separa essas pastilhas, porque nós vamos reaproveitar ela quando a gente fizer o serviço de restauração dessa fachada. Aqui o outro pilar também, que já tinha sido iniciado a remoção do revestimento. Bom, e aqui está aquela parte do muro que a gente já tinha demolido, como eu comentei com vocês. Pode ver que a gente fez o corte aqui, então a gente conseguiu demolir o muro sem abalar aquele pilarzinho ali. O entulho que gerou, lá está o pessoal tirando esse entulho, e essa aqui já era a terceira caçamba que a gente tirava de entulho dessa obra. Voltando agora para o serviço do pedreiro, nós vamos fazer aqui o revestimento desse muro, né, com chapisco. A gente tinha esse problema aqui. Como aqui na frente existia o muro, né, do prédio que a gente demoliu, quando a construtora fez o prédio do lado, é lógico que eles levantaram essa alvenaria sem ter acesso ao lado de cá. Então eles começaram a colocar os blocos, colocavam a massa, sentavam um bloco, então acabou ficando esses torrões aqui do lado de cá, que o pedreiro não teria como mexer. Como vocês podem ver aí, ficou bastante. Isso aí iria atrapalhar o nosso serviço de chapisco, de revestimento no muro. Então nós tivemos que remover todos esses torrões. E aí, como vocês estão vendo, com a ajuda de um marteletezinho leve, esse martelete é de 3,5 kg, fica bem fácil de remover todos esses torrões para ele não atrapalhar na hora que a gente for fazer o chapisco, de não ficar um acabamento feio, marcado, aonde tem os blocos. Tanto essas partes aqui que ficaram com esses vãos, né, abertos, e esse excesso aqui. Então os dois atrapalham a gente. Esse excesso iria atrapalhar o chapisco, assim como também essas partes do bloco aqui onde não tiveram massa. Para esse chapisco nós vamos usar uma massa aqui, um traço de 1 de cimento para 3 de areia, quer dizer, um saco de cimento para 3 carrinhos de areia. Ele vai fazer um chapisco bem grosso, como vocês estão vendo aí, ó, massa bem molinha, para fazer um chapisco bem grosso. Aí o detalhe aqui, como vocês podem ver, ó, ele já tinha colocado aquela forma que nós fizemos, fixou ela aqui na parede, e aqui ele já tinha dado, olha, uma primeira cheia, como a gente fala. E se a gente fosse tentar colocar uma camada tão grande, tão grossa de massa, o provável é que ela descolasse. Então a gente tem que fazer esse serviço em pelo menos 3 etapas. Então ele encheu um pouco aqui, deixa ela secar, deixa ela puxar um pouco, e aí ele iniciou aqui o chapisco. Então ele vai trabalhando aqui no chapisco, na parte da manhã, quando for mais ou menos na hora do almoço, ele volta aqui, dá mais um cheio, volta a fazer o chapisco, e aí só no final do dia, numa terceira etapa, é que ele vai conseguir encher todo esse vão e aí fazer o acabamento aqui deixando lisinho. Aí nós vamos deixar essa forma aqui e só no dia seguinte é que a gente remove essa forma, que aí aqui já está seco, já está firme, e aí ele passa daqui para cá e assim por diante.
Bom, deixa eu molhar o bico aqui. Servidos aí uma caipirinha de abacaxi. Mas vamos lá. Como eu estava falando, no final do dia, esse aqui foi o resultado, né? Ele conseguiu chapiscar esses 3 quadros aqui. É a primeira camada de chapisco. E como vocês podem ver, ó, aqui estava tão grosso a massa que mesmo no final do dia, nessa parte aqui mais fina, ele até conseguiu dar o acabamento. Mas essa parte aqui, ela ainda estava perigosa de soltar. Tentasse dar mais uma chapada de massa aqui. Pode ver que ele parou aqui, então só no dia seguinte que ele vai completar para fazer o acabamento, deixando assim, para depois remover essa forma aqui. A gente imaginou que fosse dar para fazer isso num dia, mas realmente esse canto aqui estava muito fundo. Assim como a gente tinha esse pedaço aqui onde a gente tirou aquele pilar, também está bastante fundo. Mas isso aqui, aí vai uma dica legal, eu combinei com ele de a gente deixar, não encher isso aqui agora. Por quê? Porque é normal, né? Você faz aquela quantidade de massa, aquele traço, é um traço bem grande, e às vezes chega no final do dia e o pedreiro não conseguiu usar tudo, né? Então acaba sempre sobrando um pouquinho de massa. Então é sempre interessante você ter onde jogar essa massa. Então, em vez de a gente fazer de propósito uma macieira só para encher esse buraco todo que ficou aqui no muro, então a gente deixou e a gente vai deixar ele ao longo da obra. Enquanto ele estiver fazendo esse muro, ele só vai encher essa parte aqui com a massa que sobrar. Então isso aqui é muito bom e é sempre legal numa obra, sempre que tiver a oportunidade de fazer isso. Deixa um lugar lá onde você saiba onde vai gastar bastante massa para usar essa massa do final do dia. Então tá aí, como eu falei para vocês, já no dia seguinte que a gente tinha conseguido fazer isso. Ele conseguiu dar o acabamento, esse pedacinho que tinha ficado faltando, e fez o acabamento aqui. Já aproveitou, já chapiscou também toda essa parte, tá? E aí sim, a gente removeu aquela forma, vocês podem ver pelas marcas aqui, né? E aí ele vai transferir essa forma. Então esse pedaço aqui específico acabou levando 2 dias para ser feito, porque ele realmente é um pedaço muito grande aqui, tanto na largura como também na profundidade. Olha o detalhe do buraco que eu falei para vocês, ó. Quanto que ele é fundo, quer dizer, vai muita massa aí. Aqui já está o nosso muro, bem acabadinho. E aqui o detalhe, e aí como eu falei para vocês, a inclinação que a gente conseguiu nesse acabamento aqui embaixo. Lógico que depois a gente vai vir com uma massa fininha, né, fazendo o acabamento, mas já dá para perceber a inclinação que ficou aqui. Então a hora que a gente fizer esse chapisco, ele está aqui na parede e essa água vai cair bem longe da parede, fazendo com que a pintura que nós vamos fazer, né, ela dure bem mais tempo. Eu vou chamar a atenção para vocês também para esses pilares que a gente tem aqui no começo. E esses pilares acabaram vindo muito para cá do muro, né? Então a gente não teria como remover esses pilares. Então a gente optou por fazer com que esses pilares ficassem à vista, né? Nós vamos remover. Só que aí gerou esse problema, os pilares não estão exatamente no prumo. Então vocês podem ver que aqui no começo, ó, ele está bem grosso e aqui embaixo ele já está mais fininho, praticamente zero. Então a gente chegou na conclusão que ficaria muito feio deixar assim. Nós vamos fazer, nós vamos corrigir esse pilar aqui. Então nós vamos deixar essa parte de baixo grossa como a de cima, tá? E aí vai ficar bonitinho porque vão ficar 3 pilares nesse muro, só que eles vão ficar certos, né? Não vai dar essa sensação de que ele está fora de prumo. Esse aqui é o segundo. E aqui nós temos o terceiro pilar. A mesma coisa, ele começa grosso aqui, aí ele vem afinando aqui, ele chega a inverter. Você pode ver que aqui ele inverte, ele chega a estar até mais para dentro do que aqui. Então nós vamos fazer isso, nós vamos nivelar os dois lados, vamos colocar uma régua de alumínio aqui, e nós vamos encher esse pilar para que pelo menos ele fique todo por igual, como ele está aparecendo aqui na parte de cima, para não ficar uma coisa feia.
Aqui pode ver o chapisco, já ficou bem feito, já bem fechadinho, já está adiantando bem a parte do chapisco. E daqui para frente no muro, mesma coisa, nós temos aqui os pilares, só que esses pilares eles já estão mais para dentro. Então o que nós vamos fazer é preencher para eliminar esse aprofundamento que fez aqui, né? Você tem o bloco aqui e esse pilar mais fundo. Então nós vamos encher isso aqui. Então esses pilares daqui até a frente lá do muro, eles simplesmente vão sumir. Aqui a mesma coisa, tá? Então daqui para frente o muro vai ficar todo liso, como se não tivesse pilares, com o acabamento que a gente pretende dar aí. Então aqui só para reforçar o que a gente está fazendo, que ele foi o primeiro lance, esse aqui é o segundo lance que ele está fazendo. Então instalou aqui essa nossa forma, fixou aqui na parede, como vocês podem ver ele está dando a primeira cheia aqui. Ele vai continuar jogando essa quantidade de massa aqui, volta para o serviço lá do chapisco, meio do dia dá uma segunda cheia, no final do dia ele, se possível, dá o acabamento. Se não, ele dá um terceiro cheio aqui e no dia seguinte ele vem dando acabamento. Então nós vamos fazer isso no muro todinho a cada 3 metros. Aqui, como eu falei para vocês, a gente já estava iniciando a remoção do revestimento desse terceiro pilar. Tá? Vocês podem ver aí, tem que ser feito assim, realmente manual, uma marretinha pequenininha, quase um martelo isso aqui, uma talhadeira larga, para que ele venha batendo aqui nas pastilhas devagar, vai tirando mesmo, porque a ideia é que a gente não quebre muito, né? A gente está procurando fazer o maior reaproveitamento possível dessas pastilhas. E as que quebram a gente não consegue aproveitar, né? Não vai conseguir fazer a lavagem e a posterior recolagem, para que a gente use essas pastilhas na fachada. Então a gente tem que tomar esse cuidado, é um serviço lento, moroso, mas a gente está usando esse serviço nos intervalos. Então, por exemplo, esse aqui é o ajudante, né, que eu falei que começou, e ele faz a massa lá para o pedreiro, ajuda e tal. Quando o pedreiro já está desenrolando lá o trabalho dele, se ele não tiver outra coisa para fazer, a gente já tinha removido aí o entulho todo, nos intervalos ele vem aqui devagarzinho e vai tirando essas pastilhas, tá? Se alguém precisa dele, chama, ele para, vai lá. Então é uma coisa assim, que é bom para ganhar tempo, para não deixar também o funcionário com tempo ocioso. Então a gente deixa essa frente aí aberta. Não tem o que fazer, ele vem aqui e devagarzinho vai tirando essas pastilhas. Bom, então nós chegamos no final dessa semana dessa forma. Vocês podem ver aí essa parte do beiral, a gente já conseguiu fazer 4 partes dessa, só que eu estava gravando na sexta-feira de manhã, então aí isso aqui ainda vai ser removido, ainda na sexta-feira, e vai passar para cá. Então, a gente já tinha 4 etapas dessa concluída, e o chapisco já tinha sido feito, a primeira etapa do chapisco no muro todo. Então esses 3 primeiros quadros para cá, eles já estão com a segunda demão de chapisco. E aqui o detalhe, né? Olha como ficou bonito o chapisco. Dá para ver que ficou um chapisco bem grosso, bem uniforme. Não dá mais para ver as marcas dos blocos, né? Que era a nossa intenção. O beiral acabadinho. E aqui é o muro original. Então dá para vocês verem que assim que for pintado, o muro vai ficar igualzinho. Os 3 primeiros quadros prontos, com 2 demãos. Aqui o detalhe também que eu falei para vocês dos pilares, né? Vou mostrar aí que a gente já estava corrigindo esses pilares, que a gente vai deixar. Aqui também está facilitando o serviço, ó, que o espaço que a gente tem de massa para fazer, ele está diminuindo aqui. Então, tanto ele está diminuindo aqui na altura, para a gente fazer essa pingadeira, como também ele está ficando mais fino. Então, eu acredito que desse meio aqui para lá, já talvez a gente consiga até fazer 2 etapas dessa de 3 metros por dia. Então, vai fazer com que a gente chegue lá no final mais rápido do que a gente estava prevendo. Aqui o detalhe que eu falei para vocês dos pilares,
e a gente estava muito para dentro, né? E que a gente acabou enchendo. Pode ver que ele já não está mais fundo como estava antes. Aqui também a gente já iniciou a quebra dessa mureta, e foi a quebra dessa mureta, né, a demolição dessa mureta toda que nós vamos fazer, que levou a gente a tomar a decisão de quebrar aquele pedaço do muro todo. Então aquele pedaço do muro que faltava, que a gente, vamos dizer assim, estava guardando, a gente acabou demolindo e foi embora no entulho, porque essa parte aqui, então, nós estamos quebrando, ensacando, para que a gente possa usar caso precise, né, fazer um enchimento aqui nesse piso que está bastante fundo. Então vocês podem ver aí, ó, que todo esse entulho está sendo ensacado, parte dele aqui eu ainda vou tirar, então vou levar aqui na caminhonete, eu vou levar embora esse entulho, já não vai precisar o uso de uma caçamba. Como eu falei, a gente realmente no final da semana a gente já tinha tirado todo o entulho e foram utilizadas 4 caçambas. Aqui, ó, a pastilha, como eu falei, sempre tem tempo, ó, o pessoal já está tirando a pastilha toda. Então já tiramos desses pilares, tiramos aqui dessa mureta. Então a gente agora só falta recolher aqui, mas a gente conseguiu uma quantidade de pastilha conseguiu uma grande quantidade de pastilha, e isso vai ser bem proveitoso para a gente, né? Tá saindo uma quantidade de pastilha até melhor do que a gente estava imaginando. A gente está conseguindo, com calma, né, com paciência, tirar as pastilhas e não quebrar tanto elas como normalmente acontece. Tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que deu uma boa adiantada, agora está começando realmente a aparecer o serviço. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês já sabem, deixem aí abaixo nos comentários. E não se esqueçam, pessoal, dê o seu like aí para a divulgação do vídeo, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos lá, até um próximo vídeo.